dentro do letramento racial crítico, a palavra crítico, ela tem muito a ver com a minha percepção de pensar. Nós precisamos de pensamento crítico, precisamos de reflexão crítica. A gente precisa de que as pessoas estejam, conforme as questões aparecem para elas, precisam pensar de forma crítica. Então, precisam ter acesso a uma leitura, que essa leitura seja feita de forma crítica. E eu faço... as pesquisas que eu já tenho feito já tem a palavra crítico há algum tempo. Desde das pesquisas que eu tenho feito, era letramento crítico, por exemplo, antes de ser letramento racial crítico. Eu venho do meu domínio, da minha área de estudo, linguística aplicada crítica, educação linguística crítica, e também a teoria racial crítica, que é base para pensar a questão do letramento racial crítico nas pesquisas que eu tenho feito. Então, daí que vem a questão do letramento racial crítico, por exemplo, né? E daí, quando eu falo letramento racial crítico, e que tem como embasamento, como fundamento, a questão da teoria racial crítica, que veio dos estudos críticos legais do contexto estadunidense, e uma autora, Gloria Ladson-Willems, foi a responsável em trazer isso para a área educacional. Então, nesse sentido, quando a gente pensa sobre a questão de letramento racial crítico, ela está baseada em 5 princípios, que é ver, por exemplo, o racismo como endêmico na nossa sociedade, e que daí, para que a gente consiga entender, a gente precisa trabalhar de uma forma interseccionada e não ver o racismo separado. Então, ele atua, por exemplo, racismo, raça, gênero, classe, sexualidade, origem. Então, a gente precisa ver a questão do racismo de uma forma interseccionada, e dependendo da intersecção que isso ocorre, eles terão efeitos diferentes, né? Então, essa é uma questão importante. Aí a gente tem as questões de ver também sobre as questões de branquitude, por exemplo, sobre a questão de justiça social, que daí entram as questões de políticas, políticas educacionais, que é o caso da lei, por exemplo, 10.639, que torna obrigatório o ensino da história cultural brasileira e africana em todo o currículo, que esse ano completou 21 anos, né? E que a gente vê isso muito pouco ainda sendo aplicado nas escolas, nas universidades, que a gente esperaria que com 21 anos isso estaria com muito maior efeito. E daí a gente precisa ver de uma forma interdisciplinar, a gente precisa ir para a sociologia para entender as questões de raça e de racismo, por exemplo. E uma das questões que eu trabalho muito e que eu acho fundamental, que é um dos princípios da teoria racial crítica, e que por isso do nome da letramento racial crítico, é a questão de narrativas autobiográficas, de contar histórias, que as pessoas tragam as suas experiências e as suas contranarrativas de como é que o racismo impacta a vida de cada uma dessas pessoas. Então, isso é de fundamental importância para que a gente consiga resolver essa questão do racismo na nossa sociedade.